Graça e paz a todos do grupo. É com grande satisfação que me direciono a todos vocês através desse vídeo. E eu quero falar sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, selecionamos aqui 9 partes principais deste versículo, 9 informações contidas neste versículo. Primeiro é que Deus se refere àqueles com quem ele está falando como meu povo. E que povo é este? É o mesmo citado aqui no nosso segundo tópico. O povo que se chama pelo nome dele, pelo nome de Deus. Em Gênesis capítulo 12, nos seus primeiros versículos, especialmente os versículos 2 e 3, Deus chama Abraão. O texto de Gênesis mostra o chamado de Abraão, em que Deus promete fazer dele uma grande nação, constituir um povo, porque povo tem um significado de nação, traz a ideia de nação constituída e não de igreja. Povo é uma coisa, igreja é outra. E este povo que viria de Abraão é o povo israelita, o povo judeu. Então Deus chama Abraão, forma um povo, e esse povo é o povo que se chama pelo nome dele. Vejam, por exemplo, o que diz o livro de Números, capítulo 6, do 22 ao 27, em que tem a bênção sacerdotal que Deus ordenou que Arão proferisse lá nos tempos, de Moisés. Deus falava muito com Moisés e também com Arão. Arão era o sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Então, o povo que se chama pelo nome do Senhor é o povo de Israel. Então, por que a gente está lendo 2 Crônicas 7,14? Então, o que significa para mim e para você? Qual o significado desse texto para nós? Ele significa muito, uma vez que os textos do Antigo Testamento, embora na sua maioria, grande maioria, seja direcionada ao povo judeu, ao povo israelense, nos dá um retrato de como Deus trata com aqueles que são seus. Porque nós também somos do Senhor, porque a igreja é do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. O povo judeu é o povo de Deus. E a igreja, a noiva de Cristo. Somos de Deus. E aí a gente tem um modelo de como Deus trata com os seus, através do tratamento dado ao seu povo, o povo judeu. E aí Deus convida o seu povo a se humilhar. E o que
representa, qual o sentido de humilhar nesse texto? É o sentido de reconhecimento das suas fragilidades, do seu pecado, dos seus erros, e de ser apenas servo e ele Senhor. É se submeter à autoridade de Deus, à soberania de Deus. E orar. Orar, por exemplo, foi o que nós fizemos ontem, através do nosso encontro pelo aplicativo. Orar nesse momento em que a humanidade passa um momento terrível, um momento muito difícil, muito complicado. E aí, outra coisa interessante que tem no texto é buscar a face de Deus. Ele fala, buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? Quando a gente olha a face de alguém, a gente conhece, a gente passa a conhecer esse alguém. A gente vê a fisionomia da pessoa e começa a identificá-la quando vier a vê-la de novo. Face é conhecer, é caminhar para uma intimidade. Então, Deus está convidando o seu povo. E por inferência, nos convidando a conhecê-lo mais, a buscar a sua face, a buscar conhecê-lo. E eu enxergo na sua palavra a melhor forma de conhecê-lo, porque aqui está registradas as palavras dele mesmo. E se converter dos seus maus caminhos, ou seja, das suas más atitudes, dos seus pecados. Aí Deus convida o povo a se converter, ou seja, a mudar de direção naquilo que tem feito que não agrada a Deus. E aqui está o modelo. Do mesmo jeito que Deus convidou o seu povo, o povo israelense, a se converter dos seus maus caminhos, não convidaria ele a sua igreja, não convidaria ele o amado, a amada que está assistindo esse vídeo a se converter também dos seus maus caminhos? E aí, na sequência, o 7, o 8 e o 9 já não são mais atitudes nossas para com Deus, aí já são as atitudes de Deus para conosco após cumpridas as atitudes de 3 a 6. Humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus caminhos. Aí então ele vai ouvir. E ouvir da onde? Lá dos altos céus. Ele vai ouvir o nosso clamor. Por quê? Porque a gente se converteu, porque a gente buscou a sua face, porque oramos, porque nos humilhamos. Aí ele vai ouvir. Ele vai perdoar. E ele vai sarar a nossa terra. É o que mais nos interessa nesse momento. O planeta Terra está doente. Ainda que nem todos tenham sido afetados pelo coronavírus, mas a Terra está banhada em enfermidades. Cada hora surge uma nova enfermidade. Mas Deus quer sarar a nossa terra. E Ele faz isso quando a gente se humilha, ora, busca a sua face, se converte dos seus maus caminhos. E aí, então, Ele olha para nós como seus, assim como Ele olha para Israel como seu povo, olha para nós como sua noiva, a noiva de Cristo. E aí sara a nossa terra. Queremos solução. Queremos cura. Mas tem coisas que o álcool gel não vai